Abra a boca, 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 exalte Ele. Nós temos a melhor vida. Então quero que, de forma pública, se chegar até ele, ou se os irmãos entregarem, a minha gratidão pela vida do Bispo Abner. Os irmãos encontraram, digam amém. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Verso 19. Assim são os caminhos de cada um que usa de cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Se você puder e quiser, você diz amém? Amém. Tome seu assento, por favor, e me dê uns 15 minutinhos da sua atenção. Eu vou me alongar um pouquinho na explicação e a gente dá um leve mergulho e eu devolvo o microfone ao pastor Wellington, combinado? Amados, eu sempre que falo sobre esse texto, é quase inevitável de eu não me recordar do período da pandemia. Você bem sabe disto, que durante o período pandêmico houve uma enxurrada de lives que eram feitas, e eu sou muito tímido na questão das redes sociais, e isto não é uma virtude. Hoje em dia, torna-se muito difícil a pessoa que está ausente das redes sociais, mas eu tenho um pouco de, não é nem preguiça, não tenho muito jeito para as redes sociais. Mas no período da pandemia, acabei recebendo alguns pedidos de poucos irmãos que me seguem no Instagram, para que eu pudesse participar, falar, contribuir, etc. E fiz uma série de longas lives. Dentre elas, eu fiz uma série de lives com o pastor Mateus Soares, a gente falando sobre versículo por versículo, de uma forma mais exegética possível, sobre cada carta do livro de Apocalipse. Então foram 7 lives, cada live a gente tratava de cada versículo descrito na carta, e ficávamos mais de 1h30 ali de live falando sobre o texto de Apocalipse. Seguidamente eu fiz algumas entrevistas com alguns amigos queridos aqui do Brasil, e por fim a pandemia se estendeu, e acabou que eu, de forma nenhuma, eu digo isso de forma não pretensiosa, acabei tendo que falar, e falei, mas não falei de assuntos bíblicos. Eu acabei tendo uma abordagem na rede social falando sobre literatura clássica ou literatura universal. Durante aqueles períodos de live que eu falei sobre literatura, eu falei sobre alguns que eu considero importantes e introdutórios, e a minha ideia era que por meio dessas lives eu conseguisse seduzir o maior público possível a amar a literatura e entender o quanto é importante você ler a Bíblia e ter uma percepção melhor de como foi formada o pensamento ocidental. Então eu falei sobre Dostoiévski, falei sobre Cervantes, Lewis Carroll, que é o escritor do Alice no País das Maravilhas, e vários outros livros, dentre eles 2 poemas homéricos, o primeiro poema de Homero chamado de Ilíada, e o último poema de Homero chamado de A Odisseia. E eu acho que os 4 personagens centrais, na minha opinião, da Odisseia, coadunam o contexto de provérbio de uma forma perfeita. Tá, por que eu digo isto? Porque a Odisseia, ela é a narrativa de 4 personagens importantes: Odisseu ou Ulisses. Nós temos a esposa dele, que é Penélope, e um filho desse casal chamado de Telêmaco. E nós temos um impasse dentro dessa família, porque Odisseu não consegue regressar para sua terra chamada de Ítaca, após a guerra de Troia, porque tem um problema com Deus que o encerra e o dificulta o seu retorno para a sua cidade ou para o seu reino Ítaca. A esposa de Odisseu, por mais de 10 anos, não sabendo notícia e nem rumor do paradeiro do seu marido, decide trancar-se no quarto e passa a chorar copiosamente, dizendo que não sairia do quarto e nem aceitaria nenhum convite para casamento, a não ser quando soubesse uma notícia do marido, seja ele estando vivo ou morto. E aí nós temos um problema, porque Telêmaco está no meio desse problema familiar. O pai não volta para casa, a mãe depressiva não sai dentro do quarto, e os pretendentes que querem casar com Penélope, a fim de tomarem o reino de Ítaca, estão vendo Telêmaco como um empecilho. Então, o que eles pensam? A gente tem que matar Telêmaco, porque a gente mata Telêmaco, casa com Penélope e toma o reino de Ítaca. Então, você está assistindo praticamente a história de um rapaz que está vendo o seu futuro escorrendo pelo ralo e, com certeza, o seu presente completamente destruído. É nesse momento que entra um 4º personagem importante, que é uma deusa chamada Palo Atena. E essa deusa chamada Palo Atena, ela se transforma, ela se personifica em um homem para poder ajudar essa família. Quando ela se transforma em um homem, Júnior, esse homem recebe o nome de mentor. Qual será o papel de Palo Atena no seio do familiar de Odisseu, Telêmaco e Penélope? Dar uma mentoria. Este é o papel de Palo Atena: entrar nessa família personificada de um homem,
por nome de mentor, para dar uma mentoria. Daí que vem a nossa ideia de mentoria. Daí que nós entendemos o que é mentoria. Para nós, a mentoria é uma herança grega que beira a divindade. Bons conselhos são quase divinos e todos nós no Ocidente buscamos uma boa mentoria. Por que nós queremos um bom mentor ou uma boa mentoria? Porque nós não somos onipresentes, nós não estamos soltos no tempo, estamos presos ao tempo e sabemos na maturidade que atrás de cada decisão existe uma consequência. Então, quem alcançou uma determinada maturidade não sai dizendo sim ou não para qualquer coisa, antes tem receio, a fim de que na sua decisão não caia grandes consequências. Então nós temos aqui, nessa noite, uma decisão que essa juventude do Recreio precisa tomar, porque só existem 2 mentores atualmente, e você precisa decidir qual é o tipo de mentoria que você quer trazer para a sua vida. Ou você essa noite decide, de uma vez por todas, ouvir a Deus e a sua mentoria, que é através das Sagradas Escrituras, ou você decide viver uma vida secular e ouvir como é que o espírito desse tempo está guiando a humanidade. Ou você ouve a Deus, ou você ouve o mundo, ou você é guiado pela Bíblia, ou você é norteado por filosofia avança. É assim que você tem que decidir quem é que vive melhor. Você que está aqui na Assembleia de Deus do Recreio, ouvindo e servindo a Deus, ou seus amigos de faculdade, que daqui a pouquinho, por volta de meia-noite, estarão se arrumando para desfrutar de qualquer prazer terreno, ouvindo a filosofia deste mundo, principalmente pautada no ápice do hedonismo, meu corpo, minhas regras. E aí fica esse impasse. Será que você está perdendo tempo aqui? Será que você está vivendo bem aqui? Ou eles é que estão corretos, não estão perdendo tempo, estão vivendo de forma maravilhosa? Então, antes de nós chegarmos na abordagem de Provérbios capítulo 1, eu quero propor para vocês aqui no Recreio, rapidamente, um sistema dialético, entre uma tese, uma antítese e uma síntese, e quando chegarmos na síntese, eu prometo que termino. Então eu vou provar aqui para você, de uma forma bastante simples e clara, sem enrolação, no sentido de puxar a brasa para nós, de quem é que de fato vive melhor. Ou você valoriza aqui, ou você valoriza lá. Meio termo não dá, porque morno Deus te vomita. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é do céu, ou você é da terra. Meio termo não dá para viver. Então, como é que nós vamos elaborar isso para eu ser justo e não tratar vocês de uma forma estritamente, eu odeio esse termo religioso, porque a palavra religiosidade dentro do conceito científico tem nada a ver com o seu uso, mas eu vou ser aqui bastante justo, mas eu só consigo ser se você ainda quiser ouvir. Quem ainda quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Então, participe para me ajudar. Eu faço uma pergunta e vocês me respondem. Quantos aqui acreditam que Deus existe? Levante a mão, por favor. Quantos acreditam? Maravilha, óbvio. Uma pergunta ridícula. Se você não acreditasse, cá não estaria. Só que quando você levanta a mão, o que você está querendo dizer com isso, pastor Wellington? Quando a igreja levantou a mão, ela está dizendo que se Deus existe, Ele é criador de tudo o que existe. Logo, nada do que existe veio à existência do nada ou por choque de molécula. Então você acredita que toda a criação vem de um ser supremo pensante e que organizou tudo. Quando você diz que Deus criou todas as coisas, você também está afirmando que aquele que cria determina a natureza do objeto criado. Pastor, não estou entendendo. Vamos lá. Se eu perguntasse para você essa noite, o que é que eu tenho na mão, eu aposto que você responderia microfone. Sim ou não? Mas responderia errado, porque a pergunta não é o nome do objeto, é o que é isto. Quando eu pergunto o que é isto, eu estou perguntando por que é que aquilo existe. Logo, só consigo entender a sua existência quando aquilo que está na minha mão respeita a função daquele que criou. Deixa eu tentar ser mais claro. O microfone não veio do nada, pastor Júnior. Alguém criou o microfone. E quem criou o microfone determinou a natureza do objeto criado. Então o microfone não amplifica nada. O microfone capta a voz de quem discursa. Então quem criou o microfone disse o que para o microfone? Eu te criei para captar a voz. Não adianta tentar ser retorno. Você não nasceu para ser retorno. Se você tentar ser retorno, você não vai viver, você vai existir. E há uma diferença entre viver e existir. Para nós, viver é quando nos sujeitamos na vontade daquele que nos criou. Então, para nós aqui na Assembleia de Deus do Recreio, microfone tem que ser microfone, retorno tem que ser retorno, púlpito tem que ser púlpito, teclado tem que ser teclado, e assim sucessivamente. Aí está o princípio da conversão. E o que é a conversão?
É aquele texto que diz: não vivo mais eu, mas Cristo. Então você é um morto-vivo. E quando você diz, eu não vivo mais, mesmo estando vivo, você nesse contrassenso está dizendo o que para o Recreio? A minha mentoria é essa: para que a vida seja vida e não apenas existência, eu preciso me sujeitar à vontade daquele que criou, porque aquele que cria determina a natureza do objeto criado. Homem é homem, mulher é mulher, meu corpo é templo do Espírito Santo. Não bebo o que eu quero, não danço o que eu quero, não visto o que eu quero, não namoro como quero, não crio os filhos como eu quero, não caso da forma que quero, porque se eu fugir, sou então qual é o seu padrão de vida? Ou eu me sujeito a Deus para viver, ou eu não sujeito a Deus apenas para existir. Quando você diz essa é a melhor mentoria, existe uma antítese. Então quando você vai para o seu colégio, para a faculdade, para o trabalho, para as ruas do Recreio, o que as pessoas que não servem a Deus dizem para você? O que você faz lá é perda de tempo. E por que eu estou perdendo tempo? Porque Deus não existe. Aí você diz, Deus existe. Aí eles te perguntam, prova que Deus existe. E é uma pergunta autocontraditória, tá? Porque um dia na faculdade de Direito, quando eu tinha por volta de 24 anos de idade, uma professora tirou sarro na sala de aula, dizendo que ela apostaria qualquer coisa com alguém que pudesse provar que Deus existe. E tinham dois crentes na sala de aula, eu e o Bruno muito joanino. Eu sou mais de Pedro. Eu disse, eu não vou deixar ela tirar sarro com a orelha no lugar, eu vou arrancar a orelha dela fora. O Bruno disse, se você falar com ela, ela vai te perseguir na faculdade. Eu disse que persiga. Eu levantei a mão e disse assim para ela, professora, eu posso provar para a senhora que Deus existe? Ela disse, pode, claro. A sala começou a olhar, todo mundo estava rindo da questão dela. Eu disse, primeiro, a palavra prova vem do método científico, e o pontapé do método científico é o empirismo. Então, para eu provar, eu preciso enxergar, porque o pontapé para a experiência é, no mínimo, ver as coisas, não é isso? Ela disse, a minha carteira tem bactéria? Ela disse, tem. Eu disse, você está vendo a bactéria? Ela disse, não. Como é que você sabe? Se eu pegar um microscópio, eu falei, ótimo. Então, para você analisar o objeto, você precisa se reduzir à propriedade dele. E a propriedade de Deus é incorpóreo, indivisível e espírito. Então, a pergunta da senhora não é prova, a pergunta da senhora evidencia. Como eu não posso pegar um pedaço de Deus, eu posso dar evidência da existência dele. Se a senhora quiser, eu vou contando milagre atrás de milagre que Deus tem feito durante... Alguém pode dar grito de glória a Deus aí, sim ou não? Mas tudo bem. Mas eles, como são arrogantes, se acham intelectuais, vão dizer para você, Deus não existe, se existe é questão de fé. Então vá viver você com o microfone. Aqui não, aqui primeiro eu existo, para depois decidir a minha natureza. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Nós chegaremos lá, é que eu quero ser justo, não perca a paciência. Vamos mergulhar. O que eu estou querendo dizer para você? Que se aqui quem cria determina, a minha essência vem antes da existência. Se para eles não tem quem determina, primeiro eu existo, depois eu determino. E como não há ninguém que organiza a vida deles, lá pelo século XVIII, Friedrich Nietzsche disse o seguinte: louco é aquele que diz o que o outro deve fazer, porque não passa de um religioso. O que Nietzsche está querendo dizer? Se você quer viver a sua vida dessa forma, vá viver assim no seu canto. Daí nasceu o conceito do meu corpo, minhas regras. Está vendo como que nada vem do nada? O que ele está dizendo? Quer ser budista? Vai ser lá no seu canto. Quer ser crente? Vai ser crente lá no seu canto. Quer ser católico? Vai ser católico no seu canto. Quer fumar maconha? Fume maconha à vontade. Quer tomar cachaça? Tome cachaça à vontade. Quer andar torto na rua? Ande torto à vontade. Só não se meta na vida de quem não quer fazer o que você faz. Então as pessoas vivem no hedonismo. Então eles vivem pautados no prazer. Para os seus amigos do colégio, isso aqui é perda de tempo, porque aqui você amarra os desejos para viver. Lá eles soltam os desejos para poderem existir. Aqui microfone é microfone, retorno é retorno. Para eles, microfone pode ser retorno, retorno pode ser bateria, bateria pode ser teclado, teclado pode ser PA, PA pode ser púlpito, púlpito pode ser água, porque você tem que ser aquilo que você sente o que é e não aquilo que a ciência ou a biologia diz que você pode ser. Ou seja, você está vendo um homem negro de 1,73 m, pesando mais de 80 quilos, mas na verdade eu não sou negro, nem um homem de 1,73 m, eu sou uma japonesa com os cabelos longos. Se você rir, eu te processo, cuidado, tá bom? Porque você não pode falar o que eu sou aquilo que me sinto. Inclusive eu disse uma vez, eu estava lá no aeroporto de Congonhas,
pastora Jéssica e pastor Tiago, e eu vi um homem com um cachorro horroroso, Júnior, andando no corredor por volta de uma 8h30, 9 horas. Eu disse: que cachorro estranho é esse? Que raça esquisita. Eu fiquei olhando assim, e aquele cachorro foi se aproximando, e quando eu vi, não era um cachorro, era um homem com uma mulher com uma coleira no pescoço, andando de 4 patas no aeroporto de Congonhas. Eu quase perguntei: é vacinado? Que ração que come? Que raça que é? Porque para eles não tem padrão para nada. Eu bebo o que quero, eu danço o que quero, eu visto o que quero, falo com quem quero, desço na garrafa de quem quero, faço o que quero na minha vida, porque essa é a vida boa. Então fica um choque. Aqui, amargo o desejo. A mentoria é essa: quem vive de desejo, termina a vida mal. Lá fora não. Quem amarga o desejo não vive a vida, porque a vida passa rápido. Então o choque entre a nossa mentoria e o choque deles gera uma síntese, e a síntese é aprovada por Salomão em Provérbios capítulo 1. Mas eu só continuo se você ainda quiser ouvir. Quem quer ouvir ainda diga amém, por favor. Nós vamos mergulhar agora. A palavra provérbios vem de hebraico machal. Machal em hebraico vem de assírio, provavelmente mishlu, que significa ser como. Então o livro de provérbios é uma justiça retributiva. Preste atenção. O que Salomão está dizendo? Cuidado, juventude, do recreio. Atrás de cada decisão existe uma consequência, porque a vida é pautada numa justiça retributiva. A mulher sábia edifica a sua, e a tola atrás de uma decisão boa, consequência boa; decisão ruim, consequência ruim. Então Salomão está dizendo: não se engane e não invejem o homem que não serve a Deus, porque eles dizem no Provérbio 1, verso 7, não há sabedoria nem conhecimento na igreja, não preciso de Deus, nem de culto, nem do Espírito Santo, nem da palavra para viver minha vida. Se a decisão é deles, no versículo 7, versículo 19 é a consequência. Qual é a consequência daqueles que não vivem para Deus na mentoria do mundo? É um caminho de cobiça, e a cobiça é um desejo desenfreado, que não conhece saciez, e por isso ela quebra a alma. A alma ali é nefesh, e a palavra ali é batzá, não é possuir, é quebrar. O que Salomão está dizendo? Seus amigos que não estão aqui, nunca estão inteiros, sempre estão quebrados. Seus amigos que não estão aqui, nunca estão inteiros, sempre estão quebrados. Pastor, você disse que não é puxar a brasa, está puxando, está exagerando. Eu vou provar para você que eu não estou exagerando. Você quer a prova? Hashtag mais usada pela juventude até hoje, hashtag sextou. Porque para o seu amigo que não tem Cristo, a vida, para ser boa, tem que ser afogada no prazer. E de segunda e quinta, dificilmente tem prazer. Só na sexta, sábado, domingo, a potência do prazer já vai sendo diminuída. E outra, os médicos mais procurados hoje em dia, cardiologista e psiquiatra, porque para eles a vida boa está afogando eles em depressão, síndrome do pânico e angústia profunda. E aí fica o impasse. Qual é o impasse? Se é tão bom fumar, se é tão bom dançar, se é tão bom beijar na boca à vontade, se é tão bom sair cometendo relação sexual com todo mundo, se é tão bom ir para o carnaval, se é tão bom ir para a rave, se é tão bom ir para o funk, se é tão bom ir para o baile de favela, por que não estão felizes, hein? Por que estão afogados na depressão? Agora olhe para você, não tem funk, não tem maconha, não tem cocaína, não tem vodka, e desde as 19 estamos aqui com as mãos erguidas, glorificando o nome do Cordeiro de Deus. Nós vamos mergulhar. Eu pergunto e vocês me respondem: quem é que vive melhor? Nós ou eles? Nós ou eles? Se é tão bom viver aqui, por que tem culto que você nem passa na porta? Se é tão bom viver aqui, por que agora já são 9h10 e tem gente que ainda não levantou a mão para dar glória a Deus? Se é tão bom viver aqui, por que você vem com esse papo, só dou glória quando eu sinto? Por que você não sai pulando como eles, que em dia de chuva, mesmo na pancada de chuva, se tem ingresso do show, papelão na cabeça, mas não perde a noitada? Agora você, na presença de Deus, tem preguiça de levantar a mão. Mas eu vou explicar o porquê que você tem preguiça. É porque tem alguns jovens que estão aqui e que gostam da mentoria. Outros estão aqui para dar uma satisfação para o pai e para a mãe. Que vergonha, hein? Mais de 18 anos na cara, está com medo de cintada? Não, meu pai é o pastor, sabe? A minha mãe é missionária. O que vão pensar, né? Não, garoto que eu estou de olho está lá, não posso levantar minha mão. Não pode, né? Mas no teu quarto de madrugada, aquele nude que tu manda e aquele videozinho dançando, você não tem vergonha, né? Você gosta das coisas de baixo, você não gosta das coisas de cima. Mas eu já percebi que tem no mínimo 10 que vieram aqui dizendo: aqui não, pastor. Opa,
já estão se manifestando. Levante a tua mão o mais alto que você puder. Essa mão que você levantou, coloca a mão no ombro desse jovem aí. Não é para dar moral não, é para ser perturbado mesmo. Enfia a mão no ombro dele assim, ó, e chacoalha sem medo. É para perturbar, não pede licença não. Chacoalha para irritar. Diga para ele: na rave tu dançava 3 dias com balinha na cara, mas agora que é lavado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, com o nome escrito no livro da vida, está regulando levantar uma mão e mostrar para o recreio quem é que tem a melhor vida de verdade. São os adoradores que chegaram no recreio. Dá um pulo dessa cadeira, faz o barulho que o diabo não gosta de Abra a boca, 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 exalte Ele. Nós temos a melhor vida. Aleluia. 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 Para eu concluir, maravilha. Para que eu conclua, boas mentorias trazem bons resultados, sim ou não? É óbvio. E diz a Bíblia, fica tranquilo, vocês verão a diferença daquele que serve para aquele que não serve. E qual é a diferença? Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda na mentoria dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio não é um homem natural, e concluo agora. O ímpio tem nojo do céu. O ímpio não gosta de santidade. O ímpio tem aversão às coisas do Senhor. Quem é o ímpio? Com o teu corpo, eu tinha mais de 100 mil seguidores. Quem é o ímpio? Olha que trouxão, namora e não deita logo. Quem é o ímpio? Ué, o que tem a ver? Pode ir para a igreja e pode viver a vida. A tal da hipergraça que tem inundado a igreja novamente, uma doutrina já vencida, mas que o pessoal está caindo nesse engodo, porque tem preguiça de ler a palavra de Deus. Só que quem é o justo, ele não diz para o ímpio assim, ó, para longe de mim, porque Cristo disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Luz não é feita para ser posta embaixo, luz é feita para ser colocada em cima. Então o justo diz: eu troco até ideia com você, ímpio. A gente pode até se seguir no Instagram, conversar, trocar ideia, mas na hora de viver prazer, você para lá, eu para cá, porque o meu prazer não está em mim. Meu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Se tem algum estudante de direito, sabe que norma jurídica, uma das características não é roubar liberdade, é colocar limite, porque liberdade sem freio mata. Tudo que é bom, irmão, tem que ter limite. Você quer ver? Comer é bom, comer demais mata. Rir é bom, rir demais mata. Tem gente que já morreu de tanto rir, causa asfixia. Beber água é bom, mas sobrecarrega os rins. Tudo tem que ter limite, tudo tem que ter o quê? E quando você diz: meu prazer não está em mim, meu prazer está na lei do Senhor, como é que eles te chamam? Me desculpa, pastor Eto, mas aqui o papo é reto. E não vem pai não falar para mim assim: ai, o que o pastor está falando? É que você não sabe o que seu filho escuta na faculdade. Então não vem com esse assembleano de açúcar, que você está na igreja errada, queridão. Esse negócio de: ai meu Deus, o que o pastor está falando. Não vem com esse conversa não, tá bom? Porque eu estou dizendo o seguinte: no teu colégio diz assim: vai lá, trouxão, otário, pega ninguém, atrasado, não gosta de mulher. Calma que a história não termina aí. Porque quando você diz: meu prazer não está em mim, meu prazer está na lei do Senhor, para eles você é otário. Para Deus você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação certa e a folha não cai. Eu concluo agora: a beleza da árvore não é fruto, a beleza da árvore são as folhas, porque fruto tem estação, fruto tem estação, fruto tem estação.
Então calma, boca nervosa, vai chegar a hora de você beijar na boca. Fruto tem estação certa, é só você se controlar. Teu casamento tem estação certa, mas vem verão, vem primavera, vem inverno, vem outono, a folha não cai, a folha não murcha, não perde a beleza. É você mais claro e a gente conclui. Vamos ver como é que vai terminar a mentoria dessa espertalhona que te chama de otária e atrasada. Vamos ver, ela vai estar no mercado lá, Juninho, com os 3 filhos dela, um no colo, um agarrado na perna e o outro soltando o catarro, pegando biscoito. E você vai dizer: não é você que me chamava de otária, não é você que era espertalhona, não era você que batia só foto de costa no Instagram, porque quem não tem virtude tem que mostrar um pedaço de carne mesmo. Não era você que andava de qualquer maneira, fumando maconha, achando que estava abafando, colocando trap no Instagram. Não vai dizer: sou eu. São seus filhos, são meus filhos. Casou com quem? Com ninguém. Quem é o pai? De qual filho que você está perguntando? Porque a mentoria deles é essa. Agora você não. Assembleiano não tem filho, assembleiano tem tribo. Você vai estar com seus 12, 15, 25 filhos, vai recebendo o que é de graça, vai recebendo o que é de graça. Ela vai dizer: meu Deus, hein, crente, perdeu tempo não, hein? É teus filhos? Você vai dizer: são meus filhos, compõem o departamento infantil do recreio. Casou com quantos? Casei com um só, porque esperei com paciência do Senhor e Ele se inclinou, meu pai. Alguém está recebendo essa? Levante a tua mão mais, isso aí, levante a tua mão mais alto, mais alto. E eu encerro agora, lá em cima, lá em cima. Prepare o culto de ações de graça, porque a partir de hoje a mentoria de Deus vai começar a funcionar com tanta excelência que, sem abrir a boca, teus amigos, teus seguidores nas redes sociais, nas ruas, vão começar a querer te imitar e dizer: de onde está vindo tanta vitória? E você dirá: foi eu me sujeitar à vontade de Deus. E as coisas, quem está recebendo isso, fica de pé comigo, glorifique, só se acredita. Que maravilha! Ô pastor, como que eu vim aqui? Você lembra o mês, pastor? Foi ano passado, agosto, né? Nunca. Olha, se eu não voltar a pregar aqui, porque hoje eu preguei especificamente para jovem. Olha, eu sei que aqui quase ninguém me conhece, eu não sou um pregador tão conhecido, e as pessoas sabem que eu sou estritamente bíblico, mas para jovem, ou a gente dá um chacoalho dando um papo reto, ou senão as coisas não funcionam. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Se eu não voltar a pregar aqui, eu quero que as irmãs fiquem carecas, todas ficarão carecas. Vai começar por você que gritou repreendida, hein? Vai cair tudo, hein? Tiagão, em pé. Gostou dessa? Gostoso. Olhe para mim aqui, para eu concluir. Amados, um dia eu cheguei em casa. Você lembra disso do filme do Pinóquio, né? Cheguei em casa de viagem, pastor, e eu amo cinema. Amo cinema. Amo filme de qualidade. Não Velozes e Furiosos. Mas, não, você pode assistir à vontade, mas carro que voa, esses negócios. E a Cristiane, na época que eu casei com ela, ela gostava de filme de ação. Carioca, tem que ter um fuzilzinho, tem que ter uma granada, uma pistola, tem que ter. Ah, vocês são do recreio, aqui não tem fuzil não, aqui não tem. Aqui não tem não, é só fogos. Ó, escute. Olha, falei para ela: vamos assistir Pinóquio. Para a gente encerrar, nós aprendemos Pinóquio errado. Posso te provar? Sim ou não? Para a gente encerrar, qual é o maior defeito de Pinóquio? Vou provar que não é. Posso? Pinóquio é um boneco de madeira cujo sonho é ser uma criança. Sim ou não? Sim. E ele tem um grilo falante vestido de smoke que fica fora da cabeça dele com ação negativa. Não, não pode, não vai, não faça, seu pai, não vai, não faça, não pode, seu pai. Quem é o grilo? É o juízo. Qual é o lema do livro?
alguém que em nome dos prazeres perdeu o juízo. E quem não tem juízo na cabeça mente. E quem mente em nome de prazer, nariz cresce. Não zombe de quem tem nariz grande. O que eu estou dizendo é que a deformidade é desmedido. Vou deixar você ler depois. Para encerrar, ele vê, Júnior, um carro cheio de criança. Em determinado momento ele diz assim, para onde o bonde vai? A pessoa disse assim, aqui é a casa da alegria, queridão. Aqui não vai mãe, não entra pai, não tem Espírito Santo, não tem igreja, não tem pastor, não. Lá é a casa do prazer. Pinóquio disse, esse bonde que eu estava esperando. O que o grilo diz? Você vai fazer isso tendo congresso na De Recreio. Seu pai se matando de orar, teus líderes jejuando por você, e você brincando com casa do prazer. Ele disse, eu só tenho 18, é agora ou nunca. Ele foi. Quando ele chega lá, o pessoal está jogando, como é que chama aquele negócio que fica batendo? Eu não sei, que fica sinuca. O que tem problema, pastor? Não. Só que o que uma criança está jogando sinuca no bar? Não percebeu não? Quer dar fruta antes da hora. Quer ser adulto sem ser. O grilo vai embora, porque quando o prazer está no ápice, o juízo some. Quando o grilo abre a porta, pastora Jackson, tem um monte de burro. Ele volta correndo e diz assim para Pinóquio, vamos embora, porque quem vive de prazer termina a vida como burro. Pinóquio já está com um par de orelha de burro. Você acha que ele acordou? Claro que não. Sabe quando ele acordou? Quando ele entrou no ventre do peixe e foi para o fundo do mar. Quer mais uma? Ele não foi sozinho, levou o Gepeto junto. Para concluir, quando você se afundar, brincando com a mentoria de lá, você não vai se afundar sozinho. Quem te ama se afunda junto. Você está entendendo? Desejo é bom, mas depois que o juízo voltar, a consciência vai ter que pagar essa conta. E a sua dor vai refletir em quem te ama. Mas Deus te ama tanto. Mas Deus te ama tanto que Ele diz, todo mundo pode, você não pode. Todo mundo faz, mas você eu não vou deixar fazer. Alguém já está dando glória a Deus, está entendendo? Meu Deus, eu só pensei, o louvor é isso aí mesmo, é o Espírito Santo dizendo, quem é sujo, sude-se ainda, mas quem é limpo, eu vou limpar aí. Alguém ainda é guiado pelo Espírito Santo, pode dar um grito de glória aí? Fecha os teus olhos, por favor, para nós concluir. Irmã Jéssica, você pode me ajudar? Feche os seus olhos, por favor, irmãos. Seria pedir muito se o pastor Carlos pedisse para vocês lembrar das promessas que Deus fez na sua vida. De verdade, você consegue lembrar delas? Do seu chamado, dessa voz linda que Deus te deu, dessa inteligência que Ele te entregou, desse noivado que Ele selou com você. Quando a sua mãe te dizia, olha, desde o ventre o Senhor fala a teu respeito. Isso não é conversa de mãe não. Isso é o Espírito de Deus que quer te encher, rapaz. Você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser vereador, você pode ser deputado, você só não pode ser vazio da presença do Espírito Santo. Tem alguém ouvindo essa palavra aí? Sim ou não? Sim ou não? De dois em dois, vire de frente para alguém para nós orarmos. Eu vou concluir. Vire de frente para alguém e feche seus olhos. Nós vamos orar com muita força aqui hoje. Mas antes de orar, quando eu autorizar, não é passe de mágica não, é para que façamos juntos, só isso. Quando eu der um sinal, tu vai abraçar esse jovem e vai dizer assim para ele, antes de orar, se você honrar a mentoria de Deus, eu vou te dar só uma dica do que você pode falar. Eu vou no teu casamento, tá? Eu vou segurar teu filho no colo, eu verei você se formando na faculdade, honrando seus pais, eu verei você pregando a palavra de Deus, eu verei Deus levantando você com mais uma voz nesse Brasil. Alguém já está entendendo que isso é coisa séria? Eu já sei como é que a sua história termina, jovem. Eu não sei como ela começou, mas o final eu tenho certeza. É um final de vitória, com uma família maravilhosa. Já tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Essa sua lágrima vale a pena. Segurar esse constrangimento na faculdade, essa zoação, vale a pena. Perder seguidor, vale a pena. Segura, calma. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Alguém está recebendo a presença que eu
estou sentindo aqui em cima. Em nome de... Tem jovens chorando. Espero que seja lágrima de felicidade, porque hoje a mentoria já começa a fazer efeito. Em nome de Jesus, abraça esse jovem agora aí, libera uma palavra de vitória, de bênção. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Meu Deus do céu, é isso aí, pastora Jéssica. Digno da minha vida, só tu és Senhor. Cadê os faladores de línguas estranhas? Digno do meu louvor, só tu és Senhor, e eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Meu Deus, meu Deus. Digno da minha vida, só tu és Jesus, e eu sou teu. É isso aí. Santo és incomparável. Deus está usando muitos És jovens. inigualável. Deixa Deus te usar. Abre os meus olhos, Senhor. Não tem vida melhor do que... Mostra Não tem. quem tu Não és tem. e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Mistura esse aplauso com glória a Deus. Mistura glória e aleluia junto. Não tem vida melhor do que a nossa. Não tem.